A história da treta entre Thiago Mendes e Neymar, Neymar e Thiago Mendes, canal Victorando Fute. Vamos entender por que existe essa rixa entre um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e o Thiago Mendes. Deu a mão. Thiago Mendes olhou pro lado e fingiu que aquela mão nem existia. O vídeo já passou de milhões de visualizações em poucas horas. E o motivo por trás desse vácuo... Pô, o Neymar ficou com a cara de tabaco, velho. Isso é muito engraçado, tá? Eu dei minha opinião ontem, se você quiser saber, tá aí na live de ontem. Mas, cara, ele ficou com uma cara assim de... não começou ontem, engraçado. Começou há 6 anos atrás. 6 do anos. Outro lado do Atlântico, com uma entrada Gravar que quase assim tirou o Neymar do futebol. É mais estético fazer vídeo assim? Tipo, começou há 6 anos atrás, mano. E ameaças de morte que ninguém esperava. Hoje Caralho, eu vou te ameaça de morte, filho. 3 capítulos dessa rivalidade na ordem certa com tudo que aconteceu nos bastidores. Por que Thiago Mendes odeia tanto o Neymar e vice-versa, né? Por que o Neymar já chamou o Thiago Mendes de babaca em rede nacional? Thiago Mendes claramente tem um certo rancor gigantesco pelo Neymar e muita gente não conhece a história. Pô, vice-versa, né? Não vem com essa não, Vitorano. Eu sei que tu quer uma vaguinha ali, pá, com o Neymar cola aí com os caras que tu deve ser mais próximo também, que eu tô ligado que tu já é de outra bolha. Mas não se faz não, né? Vamos dar a César o que é de César aqui também, pô. Vamos ser mais isentão aí. História completa. E no final eu separei outros casos de jogadores que se odeiam publicamente, porque essa história de aperto de mão negado tem muitas camadas e é muito mais comum no futebol do que você imagina. E às vezes por motivos muito piores do que você imagina também. Contexto rápido. Antes de entrar nos capítulos, você precisa entender o começo da história. Neymar você já conhece, camisa 10 da seleção, ídolo do Santos, hoje de volta jogando pelo clube que o revelou, depois de uma carreira que passou por Barcelona, PSG e Al Hilal. Thiago Mendes, claramente hoje jogando muito, demorou, mas engatou. É menos famoso pro grande público, mas é um volante de raça nascido em São Luís do Maranhão, formado nas categorias de base do Goiás e se firmou no São Paulo, vai pra Europa pra jogar na França, no Lille e no Lyon, depois passou por uma temporada no futebol do Catar, no Al Rayyan, e voltou pro Brasil aí em 2025 pra vestir a camisa do gigante da colina. É um jogador conhecido justamente por essa postura mais fria e combativa dentro de campo, e é na França nesse... E joga muito, tá? Também não vou ser otário com o cara não, mano. Joga muito, cara, muito bom jogador. Pra nível do Vasco, ele é gênio do futebol mundial. Pra nível do futebol brasileiro, é um bom jogador. Mas pra nível de Vasco, talvez ele seja o melhor jogador que já pisou na história do Vasco. Porque o Vasco é um time muito fraco. Tô brincando. Mas ele é um muito bom jogador, cara. Não vamos tentar maquiar dizendo que ele é isso tudo por causa que a gente é fãzinho do Neymar, não. No caso, eu nem sou tanto, né? Mas a galera é fã pra caralho. Esse período em que ele tava no Lyon, que a rivalidade com o Neymar começa a nascer aí de verdade. Capítulo 1, a tesoura que quase tirou o Neymar do futebol. No dia 13 de dezembro... Neymar fez tesourão, moleque! De 2020, o PSG recebe o Lyon no Parc des Princes pelo campeonato francês. Neymar claramente, né, já era o principal jogador do time parisiense, na verdade já chegou sendo o principal jogador. Nos minutos finais da partida dele aqui dá medo, Thiago... Parece que eu tô vendo um caso criminal, Mendes, então volante do Lyon, aplica uma entrada, cara, criminosa, né, uma tesoura por trás que pega e firme ali o tornozelo esquerdo do Neymar, que claramente na imagem que você vai ver a seguir agora, chega a dar uma torcida feia, né, mano? 20 seconds to go, dragged down by Thiago Mendes, who says he played the ball. O impacto é forte o suficiente para o Neymar sair de campo de maca, chorando com o pé preso no gramado. Em campo, o árbitro só mostra o cartão amarelo pro lance, mas depois da... Desleal, velho. Sem necessidade nenhuma. E nessa época era muito foda pro Neymar, né, mano? Tipo assim, eu sou um cara que já amei mais o Neymar do que eu amo. Gosto do Neymar. É o jogador que eu mais me encantei de ver jogar junto ao Messi. Mas nessa época da França ele apanhava muito. E tem um pouquinho de culpa dele. Ir para a França era ir para um futebol mais permissivo. Um futebol que não agradava o futebol dele, que não era condizente. Ele é um jogador leve. Futebol espanhol, combina ele. Os árbitros protegem o espetáculo. Na França era aquele combate, sabe? E aí o Neymar acabou ficando muito exposto. Eu acredito que foi só mais um jogo dos milhares e que o Neymar apanhou mais que o Satanás na França.
É foda, velho. Revisão do VAR, viram como o crime foi realmente um crime hediondo aí, né, mano? E a arbitragem muda de ideia. Expulsão, Thiago Mendes é suspenso por 3 jogos. Só que a história não fica só dentro Aí aquela velha que o Neymar até falou no Pode Pá, foi 3 jogos, o Neymar ficou o quê? 6 meses, tá de ligado? campo, né, cara? O pai de Neymar, o Neymar pai, veio a público criticar duramente o lance, chamando a entrada de irresponsável e violenta e questionando até quando o futebol vai proteger esse tipo de jogada. E do outro lado, a situação sai completamente do controle. Isso é a verdade. esposa de Thiago Mendes, Kelly, revela que o marido começou a receber ameaças de morte de torcedores do PSG nas redes sociais. Uma das mensagens dizia literalmente que ele ia pagar com a própria vida pelo que fez com o Neymar e a família dele também. Então os caras começaram a ameaçar tanto o Thiago Mendes como a sua família. É uma pica, né, mano? Porque realmente, tá ligado? O Neymar, ele é uma figura muito grande, mano, pro futebol. E ele mexe com todo tipo de gente, cara. Então, o Thiago Mendes, ele erra na entrada? Com certeza, cara. Entrada irresponsável, entrada desleal com qualquer tipo de jogador. Mas não é uma escala desse nível, sabe? Fez uma falta dura e desleal, você tem que morrer por causa disso. Mas eu vejo que muita gente que é fã do Neymar, inclusive, acha que isso é completamente passível. Ele deve estar recebendo ameaça agora também, pô. Não resta dúvidas. Não resta dúvidas. O técnico do Lyon na época, Rudi Garcia, saiu Salve em você que tá defesa do chegando na jogador, live, dizendo que mande Thiago sua Mendes mensagem só aí. Já tinha falamos. olhos pra Você que bola. tá chegando na live agora, já falamos de Memphis, tá? Se você quer saber de Memphis Depay, volta um pouquinho a live, que a gente já falou de Memphis hoje na live. E falamos um pouquinho de Fluminense e agora a gente tá reagindo aqui ao vídeo do Vitorando. Que o Neymar acabou sendo azarado por estar naquela posição. Uma curiosidade, cara, é que as ameaças contra o Thiago Mendes foram tão firmes aí, tão contundentes, tão sérias, que a sua esposa precisou ler as mensagens publicamente na TV francesa. É um dos poucos casos em que a família de um jogador entrou pra defendê-lo de ameaças reais aí. Então não foram ameaçinhas não, cara, foram muitas ameaças. Felizmente pro Neymar, os exames mostraram que a lesão não era tão grave quanto se imaginava no calor do momento e ele conseguiu se recuperar sem uma cirurgia, mas o estrago já estava feito. Do lado de Thiago Mendes, o episódio deixou marcas que ele carregou por anos. Ele mesmo comentou que aquele período foi um dos mais difíceis da sua carreira, tendo que lidar com ameaças constantes enquanto ainda precisava treinar e jogar normalmente pelo Lyon. Talvez então a partir daí o Thiago Mendes guardou um rancor maior ainda pelo Neymar, né, cara? Eu acho que assim, pra ele ter dado a primeira entrada, ele já tinha alguma coisa ali com o Neymar, né? Algum sentimento. Não sei, mano. Não sei, tá ligado? Muito delicado. Eu acho que o rancor do Thiago é mais por uma coisa recente, por conta da entrevista dele. Na entrevista que o Neymar deu à beira de campo depois da derrota, depois da vitória do Santos contra o Vasco no primeiro turno. Eu acho que foi mais aquilo. Porque os jogadores, assim, é muito delicado você achar que o cara tem raiva do outro por uma entrada dessa. Ele pode ter tido uma raiva naquele momento e não ter tido uma raiva pessoal do Neymar. Hoje ele tem uma raiva pessoal, isso é óbvio. Não sei se ele tinha isso antes da entrevista no primeiro turno, tá ligado? Negativo, porque um jogador que não tivesse um sentimento negativo ali pelo Neymar, ou minimamente fosse um grande fã do Neymar dentro de campo, não teria dado aquela entrada, né? Claro que entradas duras fazem parte do futebol, mas foi uma entrada que destoou bastante pelo contexto do jogo também, ficou muito destoada, né, cara? Vale lembrar que após perceber que a lesão do Neymar poderia ter sido bem grave, o próprio Thiago Mendes gravou um vídeo pedindo desculpas. Boa noite, pessoal, gravando esse vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, eu também admiro o futebol dele. Espero que nada de grave esteja acontecido e que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fico mais uma vez em sinceros pedidos de desculpa. Mas mesmo que o sentimento... Tá aí, velho, pediu desculpa, mano. Foi tranquilo, tá ligado? Ah, mas pareceu um pouco encenado, pareceu coisa de advogado. Pareceu. Mas pediu desculpas, pô. Pediu desculpas. Chegou a fazer de novo, será? Matou o Neymar de novo? Não. Aí, recentemente. O sentimento do Thiago Mendes naquele momento ali não fosse tão forte, eu acho que talvez, tá aqui agora suposição minha sem embasamento algum, talvez quando o Thiago Mendes começou a receber ameaças, ele esperava que o Neymar fosse via público e falar, não precisa fazer isso com o Thiago Mendes e tal. Talvez tenha sido isso que ele pensou, né? Ou não, pode ser que não. Mas
Fazendo a minha leitura aqui, né, a não Pode ser isso ser que, mesmo. pô, a galera vai falar de inveja, né, a não ser que seja uma inveja muito, muito forte, provocou ele dar a primeira entrada e depois continuar odiando ele até pelos próximos anos aí, por causa de inveja, Sei se é talvez. isso não, Pode ser mano. uma opção, né, galera, mas falar sobre inveja é... Mas é muito da nossa cabeça, mano. Ah, o cara tem invejas. Baseado em quê? Baseado na entrada que ele deu na época do Lyon, uma entrada dura, e aí ele tem inveja do Neymar, do que o Neymar é. Não sei se tem ligação direta. Não faz muito sentido quando você fala isso em voz alta, tá ligado? Você para pra pensar um pouco nisso. Fala, pô, o Thiago Mendes tem inveja do Neymar porque ele deu uma entrada dura no Neymar na época da França. Aí ele machuca o Neymar. Ele pede desculpas. E aí o Neymar não fala nada, então ele tem inveja do Neymar. É tipo assim, eu nunca gosto de usar isso como argumento, porque não é palpável, né? É, Mas não é enfim, palpável. já vai comentando aí. Você acha que a primeira entrada lá foi por inveja ou foi por um lance normal de Normal, jogo ali? Ou você acha que ele odeia? Normal que ele se excedeu. O que deve ter acontecido se você pega o jogo é que o Neymar devia estar destruindo, dando drible, sendo debochado do jeito que o Neymar é. Thiago Mendes, quer saber? Toma. E aí machucou o cara, pô. Se ficou puto na hora do jogo. Não era algo que ele pensou, nossa, hoje eu vou dar no meio do Neymar, vou tirar ele da Copa, vou tirar ele da carreira dele, eu odeio esse cara, que inveja do sucesso dele. Não foi isso. Odeia o Neymar até hoje Não por foi inveja isso. também, ou por esses capítulos aí que eu falei e que eu vou falar ainda. Já vai deixando sua opinião aí e depois vou continuar dando mais contexto e você vai poder fortalecer ou enfraquecer mais a sua opinião. Capítulo 2, o babaca na Vila Belmiro. Passa o tempo, os dois voltam pro futebol brasileiro, Neymar assina com o Santos e Thiago Mendes assina com o Vasco. E em 26 de fevereiro de 2026, os dois se reencontram em campo, dessa vez na Vila Belmiro, em Santos e Vasco pelo Brasileirão. O estopim começa aqui na seguinte situação. Reparem nesse gol do Neymar aí. Neymar marca o gol e comemora aí, ó, pedindo silêncio pra torcida vascaína. Thiago Mendes não gosta nem um pouco da provocação. Os dois trocam... Não foi bem pra torcida vascaína, Vitorano. Nessa época ele tava sendo criticado, ele tava meio que até criticando. Até o torcedor do Santos entrou nessa balaia aí. Ofensas chegam a se encarar dentro de campo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein mostra cartão amarelo pros dois, mas a treta continua aí depois do apito final. No intervalo, em entrevista ao vivo pro Sport TV, Neymar chama Thiago Mendes publicamente de babaca. O Thiago Mendes, quando você estava no PSG, já teve uma briga ali? Ele acabou te machucando? É antigo? Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar de machão. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez Todo respeito, é um babaca. no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje, então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo. Relembra a entrada de 2020 e ainda afirma que o volante tinha prometido machucá-lo de novo. Do outro lado, Thiago Mendes rebate dizendo que era o camisa 10 quem precisava respeitá-lo em campo. Então aqui, né, com a fala do Neymar dizendo que o Thiago Mendes tinha prometido machucá-lo de novo, eu acho, tá, que a tese da inveja ganha mais força. E assim... Porra de inveja o quê, idiota? Brincadeira, cara. Desculpa, Vitorano. Você não é idiota, não. Você só é inocente. Não é inveja, não, pô. Deve ter ficado puto. Como eu falei, não gosto muito de usar essa argumentação, né, rapaziada? Mas você Assim, não gosta... inveja, mano. O cara tem inveja do Neymar, viado. Por que o cara vai ter inveja do Neymar, cara? Tipo assim, a inveja do Neymar porque ele joga pra caralho, porque ele é rico. Gente, não é isso. O que aconteceu foi, na minha opinião, analisando tudo até agora, ele deu uma entrada feia no Neymar no jogo, ele sofreu pra cacete com isso, o Neymar pegou e não falou nada, aí a critério do Neymar falar ou não sobre os ataques que ele tava recebendo de morte. O cara pediu desculpa, aí chegou no Brasil, o Neymar faz um gol, manda todo mundo calar a boca, debochado e tal, lá no jogo, pô, eu vou te pegar de novo, irmão. Tá fudido, vou te pegar de novo, filho. Isso é inveja. Não, pô, é jogo de futebol, cara. Aí, a partir disso, os caras não se gostam. Tá ótimo. Gostar de uma pessoa, você, sei lá... Não é por inveja. Não é por inveja, porque não gosta do outro. Nem sei porque você... eu não gosto de você, porque eu te invejo. Não. Não é por causa disso. Às vezes eu não gosto de você porque você é babaca, porra. Porque você é chato comigo, você é um pau no cu. Entendeu?
Não é porque você, nossa, o Neymar, eu tenho inveja da família, da casa, do que ele conquistou. Não, pô. Com um ranço Você ali da tá- pessoa, você tem uma raiva da pessoa, é Raiva, normal, tá ligado? exatamente. Mas quando você começa a querer machucar a pessoa com frequência, se for verdade o que o Neymar falou aqui, aí já entra num nível diferente de incômodo, né? Você se incomodar com uma pessoa é normal. Pô, não gosto desse cara, não gosto dessa pessoa. Até dentro do futebol o pessoal fala, esse cara merece uma chegada mais forte. Mas assim, normal. Agora quando passa sem o cara fazer nada pra você, nunca ter falado com você, nunca ter, sei lá, dito nada, o cara querer machucar, aí eu já acho que entra num nível diferente. Uma curiosidade pra comentar... Mas aí que tá, machucou. Teve 2 confrontos, machucou. Fica isso, é jogo mental, pô. Ó, tá fudido, vou te pegar de novo, filho. Já era, vou te tirar de novo. Te tirar da Copa. Tá ligado? É mental, pô, é jogo mental, porra. Ele tentou fazer de novo, ele tentou não pegar na mão do Neymar e ganhar o jogo. Se ele faz, ele ia sair ao Hulk. Tá ligado? Mas não ganhou. Jogo mental, mano. Eu tô de tudo na boa. Esse negócio de invejinha pra mim é quais, tá ligado? É negócio, você tá querendo justificar demais, velho. Tá querendo justificar demais. Não é tão assim, não. Não é tão pra lá quanto vocês estão achando, não. Não é tipo, o cara odeia o Neymar. Não, É que assim foi a também não. primeira vez que o Neymar Não usou gosta, um veículo de imprensa oficial ao vivo pra atacar publicamente algum adversário no Brasileirão pelo nome. Ou seja, o que começou com uma entrada dura na França virou uma guerra de declarações públicas no Brasil, com direito a xingamento na televisão nacional ao vivo para milhares de telespectadores. E o detalhe importante aqui é que o Neymar não guardou a crítica só pro vestiário ou pras redes sociais. Ele escolheu fazer isso numa entrevista oficial no intervalo do jogo, sabendo exatamente o tamanho da repercussão que aquilo teria. Foi ali que a treta deixou de ser só um assunto de bastidor e virou de vez pauta nacional. E aí, rapaziada, a gente pode citar alguns exemplos de jogadores que provocam o Neymar, mas você vê que não odeiam o Neymar. Por exemplo, um cara que tá sempre provocando o Neymar quando se encontra é o Samuel Xavier. Só que eu acho que o Samuel Xavier faz isso pra ganhar hype. Aqui vai estar aparecendo na tela aí Samuel Xavier gritando na cara do Neymar, algumas provocações. Acho que ele postou uma foto também gritando na cara do Neymar. Mas eu acho que é porque ou o Samuel Xavier acha mesmo que é um protagonista, né? Ou ele quer ganhar... Mano, tu é muito babão, velho. Tentei te defender, mas tu é muito chupar ovo, pô. Pô, Vitorano, caramba, cara, deixa de ser babão, pô. O Neymar provoca todo mundo, o Neymar quer hype por causa disso. Não, pô. É jogo, cara, que frescura. Aí eu não posso tirar uma onda com o Neymar porque eu quero hype, porque eu tenho... Pera aí, doidão, para aí, pô. Ó, velho, que babança do cacete, mano. Não pode falar nada do Neymar porque tu tem inveja. Não pode falar nada do Neymar porque tu tá querendo ganhar um hypezinho. É jogo, pô. Os caras estão se enfrentando, é um marcando o outro, o cara tá ganhando, ele tá indo em cima. Se o Neymar faz gol e o Neymar comemora mandando ele tomar no rabo, vai se lascar, Samuel Xavier. E aí? Aí o Neymar quer o hype do Samuel Xavier? Não, ele respondeu dentro de campo. Não, o Samuel Xavier quer o hype do Neymar. Pera aí, pô. Né, que é hypar. Eu acho que é uma dessas coisas, assim. Porque é toda vez, tá ligado? Tipo, não pode provocar o Neymar? Pode, mano. O Neymar sai xingando todo mundo aí. Não pode, na sua concepção não pode. Eu acho errado também, o Neymar sempre sai encarando todo mundo, botando o dedo na cara de todo mundo. Eu não concordo com isso, mas também fazem muito isso com ele, acredito que pra ganhar hype, tá ligado? Capítulo 3, o vácuo em São Januário. E chegamos no capítulo que... O Neymar, tudo é porque o Neymar é o Neymar. Nossa, que o Neymar é tão... gente, peraí, pô. Pera aí, o cara não. O cara dá uma entrada no Neymar dura porque é o Neymar. Porque eu tenho raiva do Neymar, eu quero matar o Neymar. O cara joga um jogo mais pegado com o Neymar, provoca, porque o Neymar provoca de volta, tá todo mundo se provocando, tá de boa, porque ele quer o hype do Neymar. Mas não é porque é provocativo, não, o jogo. Tipo assim, por exemplo, vamos lá. Você vê outros jogadores sofrendo essa perseguição imaginária do Neymar? Por exemplo, o Arrascaeta é um cara de um hype muito grande. Jogador camisa 10 do Flamengo, o maior time do Brasil em torcida. Você vê algum jogador provocando o Arrascaeta no meio do jogo? Não vê. Porque o Arrascaeta não tem esse tom provocativo. Isso não acontece direto. Uma vez ou outra. Mas o Neymar tem. Isso é só por causa do Neymar? Não. Isso é por causa que o Neymar é hypado? Não, é porque o Neymar também é provocador. E fica essa guerra de provocações durante a partida. E tá tudo tranquilo, gente. Não é porque o cara odeia o Neymar, o que é o hype do Neymar, não. É uma questão de perfil do jogador. O jogador olha pro Neymar e fala, cara, o Neymar é um cara que me provoca. Eu vou provocar de volta, não vou deixar barato. Ninguém tem sangue de barata, não. O Neymar não é melhor que ninguém, não, gente. Como pessoa. Como ser humano, não.
Ele tem o mesmo sangue que você e eu. O sangue dele não é azul, não. Ele não é um rei, não. A gente pode questionar as cores do Neymar tranquilo, sem achar que é inveja. Fez esse vídeo existir. Ontem, no dia 16 de agosto de 2026, o Vasco recebe o Santos em São Januário pela 23ª rodada do Brasileirão. Os dois são capitães de suas equipes nesse jogo, o que significa que teriam que se cumprimentar em pelo menos 3 momentos do protocolo pré-jogo. No primeiro encontro já, o Neymar estende a mão para cumprimentar Thiago Mendes errado, e nada. né? O volante vascaíno simplesmente ignora e deixa o camisa 10 do Santos no vácuo, na frente das câmeras de todo o estádio. No segundo momento aí, durante o cara ou coroa, que é o padrão do futebol, né? Os dois ficam frente a frente de novo, mas Thiago Mendes mantém distância e não aperta a mão de Neymar. E no terceiro momento aí, né, na troca tradicional de flâmulas, mais uma vez os dois nem se olham, cara. As imagens viralizaram na hora, torcedores do Vasco distribuem máscaras de Neymar chorando nas arquibancadas, numa clara referência ao episódio de 2020. Dentro de campo, o Santos vence por 3-0 com gols de Luan Pérez e William Arão. Acho que não era de 2020 não, foi por causa da goleada do ano passado, pô, do 6-0, que o Neymar saiu chorando também. Gabigol, resultado que deixa o Vasco ainda dentro da zona de rebaixamento. E o Santos não deixou barato, publicou nas redes um post de cumprimento zoando o Thiago Mendes logo após a vitória, e Neymar reagiu comentando: a soberba precede a queda, deixando claro que a treta ainda não acabou. Depois do apito final também, o Santos entra na brincadeira e faz uma publicação de um post dizendo: essa vitória eu tenho que cumprimentar, numa clara alfinetada em Thiago Mendes. E depois solta outra publicação com uma montagem do Neymar estendendo a mão pros 3 pontos conquistados. Então, o pessoal resolveu alfinetar e hypar muito também Tá em cima certo, desse tá assunto, certo. né, mano? Assim como eu que tô gravando aqui, né, rapaziada? E aqui vem um bloco extra, tá? Tu é De babão, curiosidades Vitória. pra vocês Mas você- e outros ódios. Deixar bem claro aqui, porque se ele vê esse vídeo, né? Vitória, se você vê esse vídeo, não derruba. E também porque eu gostei do seu conteúdo, eu gosto já. Acho que eu já acompanhei alguns vídeos seus antes, não lembro de cabeça. Mas o vídeo tá muito bom, tá? É só porque eu acho você isentão demais pro lado do Neymar. Eu acho que não é muito assim não, mas tá ótimo. Videozaço. Que viraram história no futebol, jogadores que claramente não se gostam aí. O primeiro caso é de Luis Soares e Patrice Evra. Em outubro de 2011, no Liverpool e Manchester United Eu pela lembro desse. Premier League, Soares foi acusado Mas aí por é por causa, né? Soares foi acusado de racismo, né? Evra de ofendê-lo com uma palavra de conotação racista dentro de campo. A Federação Inglesa investigou, considerou Soares culpado e aplicou suspensão de 8 jogos além da multa pesada. No reencontro seguinte entre os clubes, no primeiro cumprimento aí antes da partida, por incrível que pareça, Patrice Evra, mesmo tendo sofrido racismo, sua argumentação tendo sido validada pela Federação Inglesa, que puniu Soares, ele estica sua mão para Soares e o Soares simplesmente se recusa a apertar a mão de Patrice Evra. Até o zagueiro Rio Ferdinand, companheiro de Evra, recusou cumprimentar Soares naquele dia. O francês chegou a apertar o braço do uruguaio para forçar o aperto de mão, mas Soares se manteve. Cara, esse aqui é um dos episódios mais escrotos e olha que eu amo o Soares, cara. Sim, faz muito tempo isso, talvez tenha mudado de percepção daquele episódio, mas isso aqui foi uma das coisas que quando eu vi pela primeira vez eu falei, cara, eu sou um cara que torce pro Barcelona, né? Efetivamente gosto do Barcelona. Na hora que eu vi, eu fiquei assim, perdi uma admiração pesada pelo Soares, mas as pessoas têm contradições, eu também entendo isso. Hoje talvez ele seja outra pessoa, não sei, ele nunca falou desse episódio, já falou. Irredutível e Seria ignorou legal ele mesmo falar assim. disso hoje. O segundo caso aqui é considerado por muita gente a vingança mais fria da história do futebol. Eu sempre cito ele nos vídeos aqui, acho que quem me Do pai acompanha do com mais Haaland, frequência já tá enjoado Tô ligado. dessa história. Mas é o caso de Rory Kane e a família Haaland. Em 97, o norueguês Alf Haaland, então do Leeds, entrou duro em Kane, que rompeu o ligamento do joelho e ficou fora da temporada inteira. Roy Kane não esqueceu, né? 4 anos depois, já como capitão do Manchester United, ele finalmente encontrou a chave de revidar. Numa partida contra o Manchester City, Kane acertou uma entrada violenta no joelho direito de Haaland e foi expulso na hora. O golpe foi tão forte que praticamente encerrou a carreira aí de Alf Haaland, e depois o próprio Roy Kane deu entrevista aí dizendo que sim, ele planejou essa vingança por 4 anos. O terceiro caso mistura futebol com a vida Muito pessoal. vingativo, John né, velho? Você é louco. Mano. Terry Toda vez que eu lembro desse caso, eu fico assim, caramba. Beleza, os dois foram válidos. Deu aqui, deu lá. Mas a dele é muito forte, que ele entra mesmo assim. Não mata, né? Porque tá vivo até hoje, fez até filho. Que fudeu com nós, inclusive. Fudeu com a mulher dele e o filho dele fudeu com o Brasil. É mole.
Dwayne Bridge. Os dois foram companheiros de zaga no Chelsea e amigos por anos, até que veio à tona em 2010 que Terry havia se envolvido com a ex-namorada de Bridge. O escândalo foi tão grande que Terry perdeu a abraçadeira de capitão da seleção inglesa e Bridge anunciou que não jogaria mais pela Inglaterra enquanto Terry estivesse nos times. Quando os dois se encontraram de novo num Chelsea vs Manchester City, Terry estendeu a mão para cumprimentar o ex-amigo no protocolo pré-jogo e Bridge simplesmente seguiu andando e deixou no vácuo. Pô, aqui o Bridge fez o mínimo, né? Se ele desse um soco na cara de Terry, ele tava na razão ainda, né, mano? Então eu acho que faltou aura aí pro Bridge. Deveria ter dado um socão na cara do Terry. Então aqui, rapaziada, acabei de citar alguns casos aí de jogadores que se odeiam extra-campo aí, que é... Pô, videozaço. Deixa o like aqui, mano. Se inscreva no canal do Vitorano. Videozaço. Bom vídeo, mano. Gostei, apesar das discordâncias, mas é isso, né? O cara gosta do Neymar, claramente. Tá tentando um hypezinho, né? Ah, te peguei! Tu tá querendo um hypezinho. Mas tá suave. Vamos que vamos. Deixa o likezão e se inscreve no canal dele.